Quando eu for falar de futebol, eu sou São Paulino. Mas eu sou da ala masculina, eu e meu filho, entendeu? Tem só nós dois por enquanto. Tá difícil. O Léo também é São Paulino, né, São Léo? São Paulinos. Mas veja bem, eu não tenho essa. Quando meu time tá ruim, como é o caso agora, que é vergonhoso, eu já assumo. Você entendeu? Eu mesmo bato no São Paulo, que aí pelo menos evita de ficar apanhando dos outros. E outra coisa, o fanatismo não cabe mais. Isso é uma coisa arcaica. O teu trabalho é muito mais importante que o clube que você torce, a tua família, a tua esposa, teus filhos, entendeu? Teu trabalho, novamente. Então, veja bem, a gente tem que torcer. Quem ganha dinheiro são esses jogadores. Eles têm que se matar. Nós não. Nós temos que torcer e cobrar deles, porque eles ganham e muito bem para isso. Agora vai lá no Pacaembu assistir o jogo e no outro dia não vai trabalhar para ver quanto é que vai custar esse dia para você. É isso aí. Já que o YouTube ainda não liberou aqui o Superchat, eu só vou ler alguns aqui para você, que tá a pessoa pedindo para você mandar um salve, um beijo, um abraço, tá? Ó, Isaías Ribeiro, manda um salve para Londrina, Paraná. Isaías, um beijo para Londrina, Maringá, que é 100 quilômetros, é bem pertinho aí. Aliás, Paraná é um estado maravilhoso. Vamos ver, Batoré, o assunto válido, mas é isso aí. Deixa eu ver, que aqui tá travando para mim. Boa noite, Batoré, sucesso. Muita gente desejando sucesso para você. Amém, nessa amém. nova empreitada aqui. Vamos ver. Ó, aqui o Antônio José. Batoré, pelo amor de Deus, quinta-feira você tem que torcer em dose dupla no São Paulo Internacional. Que hoje a torcida foi boa. É verdade, Batoré é capaz do Rogério Ceni ser campeão no Morumbi. É capaz. Mas veja bem, eu e o Ivanzinho, nós temos um lance que é o seguinte. Eu até cheguei a ficar em dúvida. Será que o problema sou eu ou são os times? Pô, São Paulo. São Paulo de repente começou a ganhar, e a gente torcendo pro São Paulo. Aí o São Paulo começou a perder. São Paulo estava com o campeonato na mão e entregou o campeonato. Falei, caraca, e agora, né? Vamos, né, dar uma força aí pro Santos, né, cara? Torcendo pro Santos. O Santos perdeu. Aí, pô, eu lembrando que o Palmeiras não tinha Mundial, falei, vamos torcer pro Palmeiras. Então... E aí, entendeu? O Palmeiras não tem Mundial. Aí hoje a gente tá vindo, né? Saímos de casa, tá vindo pra cá pro estúdio, e o Ivanzinho, pô, caramba, torcer pro Internacional hoje. Falei, então você quer que o Flamengo seja campeão? Não, tu torcer pro Internacional, pai. Falei, mas peraí, você esqueceu aqui, pra que a gente torce histórico. perde? Ele falou, é mesmo, mas aí, ó, foi tarde pro Flamengo. Tem a questão da gente torcer, a questão da gente achar. O que você acha, Batoré? Vai dar Abelão ou vai dar Rogério Ceni? Porque agora o Flamengo tá um ponto na frente, é isso, Ivanzinho? 2 pontos? 2 pontos. Então, assim, empate é Flamengo, e se o Inter ganhar e o Flamengo perder, dá Inter, né? É isso. Então... Só que o São Paulo joga contra o Flamengo. E o Corinthians contra o Inter. Mas o Corinthians não tem time para encarar o Inter. Hã? Não, tudo bem, mas não tem time para ganhar do Inter. Nesse último jogo, Aquilo lá né? foi na Bacia das Almas. O São Paulo, por exemplo, ganhou 3 do Flamengo consecutivas, mas estava bem. Hoje o São Paulo também não tem time para encarar o Flamengo. Entendeu? Se fosse valendo o título, né? O último jogo, São Paulo e Flamengo, não tinha como apostar no São Paulo. Não só tinha. torcer mesmo, porque apostar não dá. É cavalo paraguai. Sabe aqueles cavalos com os dentes tudo podre, com rabo sem pelo? Sabe? Nossa, é difícil nessa final, porque assim, eu gosto muito do Abelão e muito o que ele sofreu nesse período aí, torceria por ele. Mas também o Ceni ser campeão seria bom, cara, pra carreira dele. Até pelo carinho que a gente tem pelo Ceni. Mas, enfim, eu realmente não sei. Mas eu acho também o seguinte, o Rogério ele tem uma vida para construir. E o Abelão também já ganhou tudo. Foi campeão mundial, campeão carioca. O campeonato carioca é o campeonato mais fácil que tem. O campeonato de 4 times, acabou, né? Aliás, o Abelão foi campeão mundial com o Internacional, né? Agora, a história do Rogério, eu acho que o Rogério ele tem que ter uma conquista muito forte, muito grande, para se consolidar como técnico, para que acabe, sabe, caramba, estou rotando, esse
sabe, esse zum aí de... Eu acho ele um bom técnico. É questão de tempo. Questão de tempo. E a cultura do futebol brasileiro é diferente. O jogador brasileiro, ele é rebelde, ele é desobediente, ele é covarde. Você entendeu? Você acha que o time do São Paulo desaprendeu a jogar futebol ou queria derrubar o Diniz? Só foi ele sair, né? Você entendeu como é que é? Então, na verdade, assim, eu acho que, agora falando como um esportista mesmo, o Abelão teve aquela questão do filho dele, que é uma coisa que mexeu com todos nós. Quem conhece ele fala muito bem dele. E o Rogério Ceni, apesar de uma época ele ser muito arrogante, né? O Rogério, quer ou não queira, ele tirava o técnico do São Paulo ali, entendeu? Mas ele tinha cabidal para isso, né? Ele tinha, como se diz, ele tinha know-how, ele tinha, como se diz, conteúdo, sabe, conquistas e representatividade, né, que dava esse direito a ele. Aliás, aquela defesa que ele fez no Mundial até hoje é emblemática. Quer dizer, a história dele, carreira num clube só, goleiro artilheiro da história do futebol mundial, você entendeu? Então, em qualquer uma das mãos que esse título for, está bem entregue. Mas eu acho que vai dar o Rogério Ceni. Para ele, eu acho que ia ser muito importante nesse... E eu acho que ele ainda vai ser técnico do São Paulo. Vai ter sempre a sombra, né? Qualquer técnico que for entrar ali, se o Rogério tivesse em clube ou perigando a cair, vão cogitar o nome dele, né? Uma hora ele vai ter que voltar e fazer o ciclo dele, porque senão vai ser uma sombra eterna. Então, mas o São Paulo, veja bem, o São Paulo, o que acontece? São Paulo vende muitos jogadores que não chega nem a estrear no time de cima. São Paulo tem um criadouro de atletas ali que é brincadeira. Ao mesmo tempo, eu acho que o São Paulo ele é tão grande, ele é tricampeão mundial, gente. Sabe, às vezes eu acho que nem o próprio São Paulo se atentou para isso ainda. Ele é tricampeão mundial, ele é tricampeão da Libertadores. Pô. Sabe, então eu acho que o São Paulo já era para ter um estilo próprio, você entendeu? Tático e técnico. O Barcelona é assim. Se perdeu muito nesses últimos 12 anos. Porque ele não acabou não criando uma identidade. Criou com o Tele. E sobreviveu muito tempo da sombra do Tele, né? Você entendeu como é que é? Porque na época do Tele eu fazia show na concentração do São Paulo. Então, vamos supor, a final era amanhã. Eu ia hoje, jantava com os jogadores, aí ficava ali papeando, tal, não sei o que. Aí mais ou menos Isso era umas 6 horas da tarde, depois do treino, né? Aí eu jantava umas 7 horas, umas 9 horas mais ou menos, eu fazia um show, aí depois tinha o lanche. Aí os jogadores conseguiam dormir, por quê? Porque o humor ele destrava. E relaxa. E relaxa a pessoa e a pessoa só lembra de rir, não fica preocupado com o adversário amanhã. Porque tem gente, veja bem, jogador... ele depende muito do emocional dele. Se o jogador não dormir direito, ele não consegue render dentro de campo porque ele tem capacidade. Exceto alguns jogadores. Por exemplo, Romário, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho. Esses têm que dormir na zona. Entendeu? Esses têm que dormir na zona, senão eles não rendem. Entendeu? Já, um Kaká também mais ou menos. Né? Já tem alguns jogadores que tem que dormir, tem que descansar. E se o cara ficar preocupado com o adversário do dia seguinte, ele acaba não dormindo, ele acaba não descansando. Então ele até pensa bem, mas o corpo não obedece. Então o humor, quando eu fui procurar o Moraci Santana, e eu propus fazer o show de graça, né? E eu não era o Batoré ainda, eu era figurante na Praça Nossa, eu era o garçom. E eu fui para fazer o primeiro show de graça para ele. Acabei fazendo todos os que eu fiz lá, foi de graça, porque eles esqueciam de me perguntar quanto que era. Mas assim, para mim foi muito bom, me colocou nos jornais, aquele negócio todo e tal, né? E eu, como eu fui jogador também, eu gostava de militar no meio do futebol, eu era o único cara que não era da comissão técnica e que o
Tele Santana permitia entrar no campo no dia de treino, você entendeu? Então ali, Raí, Ricardo Rocha, Leonardo, cara, eu tinha uma coletividade com eles ali, brincadeira, sabe? E ali era uma constelação, porque tinha 7 jogadores da seleção brasileira, entendeu? Então o Tele sim tinha um estilo de jogar, sabe? Tinha uma forma de... Eu vi ele fazer uma vez o Cafu cruzar 102 vezes. Eu lembro nessa época que o Cafu ele não era um ótimo lateral e se ele tornou... Ele era volante, né? Aliás, o Cafu foi reprovado, acho que 9 ou foi 11 vezes no São Paulo. Entendeu? Porque o Cafu até para correr é feio, né, cara? Ele não devia ser Cafu, devia ser que feio. O Tele era... Eu queria conhecer o Tele pessoalmente. Conheceu? Conheci lá no CT. Agora era mão de vaca o Tele Santana, né? Tele Santana era tão... Eu fui fazer um show uma vez lá, falei, o Tele Santana, todo mundo fala que o Tele Santana é mão de vaca, gente, peraí, eu posso dar um testemunho aqui. E ele já tinha tomado uns querosene que ele tomava, né? E o Tele era uma figura. Ele saía para ir jantar na churrascaria, que era na Marquês de São Vicente mesmo, devia ser uns 500, 600 metros do CT de São Paulo. Claro que ia de carro. Mas ele ia de calça de agasalho, sapato Vulcabras, entendeu? E camisa de botão social. Ele era foda. E às vezes ele colocava a camisa por dentro da agasalho. E o documento aqui, ó. Mas é assim mesmo. Aí eu falei no show, todo mundo fica falando que o Tele Santana é mão de vaca, gente. Eu posso dar um testemunho aqui? Ele falou, claro, Baté, pensando que ia falar bem dele. Eu falei, o Tele Santana, todo mundo fala que ele é mão de vaca, mas realmente ele é tão mão de vaca que eu falei para ele hoje, falei, Tele, me empresta R$100 até amanhã. Ele falou, até amanhã, e foi embora.